Muito boa tarde a todos, senhores jornalistas. Comecemos então pelos números como habitual. Conforme o relatório epidemiológico emitido há pouco, registam-se 20.863 casos confirmados de Covid-19 em Portugal, o que representa mais 657 que no dia de ontem, ou seja, mais 3,3%. Por outro lado, verificam-se 1.208 casos em internamento, dos quais 215 casos em cuidados intensivos, menos 9 do que ontem. Registam-se 610 casos de recuperação e, finalmente, 735 óbitos que lamentamos. A taxa de letalidade global é de 3,5%. A taxa de letalidade acima dos 70 anos é de 12,8%. Pessoas em tratamento no domicílio são 87,8% dos casos. A percentagem em internamento é de 5,8%, sendo que 1% em unidade de cuidados intensivos e 4,8% em enfermaria. O Serviço Nacional de Saúde continua a preparar-se para lidar com a pandemia ao mesmo tempo que prossegue com a efetivação de respostas para além do Covid-19. Chegaram ontem 66 ventiladores a Portugal, vindos da China, como estava previsto, 63 dos quais adquiridos pela Administração Central dos Sistemas de Saúde, a ACSS, os outros 3 por autarquias. Esses ventiladores serão distribuídos de imediato por todo o país. Destes, 40 ficarão na região norte e centro e os restantes 23 serão distribuídos por unidades hospitalares de Lisboa e Val do Tejo, Alentejo e Algarve, de acordo com os critérios de distribuição definidos pela Comissão de Acompanhamento da Resposta Nacional em Medicina Intensiva e que são, como sabem, a efetividade, a segurança e a urgência, e sempre tendo em conta a equidade. Neste momento, Portugal registra uma taxa de ocupação em unidade de cuidados intensivos de 54%. Felizmente, todos os dias há boas notícias também no Serviço Nacional de Saúde. Por exemplo, sempre que um doente sai dos cuidados intensivos, muitas vezes e depois de quadros complexos. Também há, e continua a haver boas notícias no Serviço Nacional de Saúde para além do Covid-19. Hoje mesmo, soubemos que o Hospital de Santa Cruz realizou com sucesso um duplo transplante de coração e rim a um doente de 39 anos que está estável e em recuperação. São notícias que nos devem deixar orgulhosos e com confiança nos nossos profissionais de saúde e do nosso Serviço Nacional de Saúde. Senhores jornalistas, permitam-me hoje também uma nota pessoal e de analogia. Enquanto médico ortopedista, durante toda a minha carreira, operei muitas ancas, muitos joelhos, muitas articulações e acompanhei muitas recuperações dos meus doentes. Lembro-me muito bem dos receios destes doentes que tinham após a cirurgia, sendo por isso, muitas das vezes, necessário reforçar a sua confiança nas suas capacidades. Neste momento, é exatamente isso que precisamos. Os portugueses também têm receios e incertezas e é por isso, mais do que nunca, necessário agora reforçar a confiança nas capacidades dos portugueses e nas capacidades do nosso Serviço Nacional de Saúde. E é nisso que estamos a trabalhar todos os dias. Muito obrigado, ficamos à vossa disposição. Muito boa tarde. Miguel Guerreiro, da SIC, também em representação da TVI e da CMTV. Queria primeiro fazer uma questão em relação aos números que mais variaram nestes últimos dias,
que são os casos suspeitos. Ontem quase mais 25 mil, hoje mais de 20 mil. A que é que isto se deve e a que é que se pode vir a refletir? A outra questão tem a ver com os lares. A autarquia de Vila Nova de Gaia fez testes por iniciativa própria, nomeadamente num lar, que é o lar de Santa Isabel, onde em 120 testes mais de 50 foram positivos. Se há neste momento uma noção de quantos lares há por testar em Portugal e quantos testes vão ser necessários para isto? Muito obrigado. Relativamente ao total de casos suspeitos, nós neste momento utilizamos no Serviço Nacional de Saúde uma malha muito larga, ou seja, preferimos apanhar casos muitos que não sejam positivos do que deixar passar um positivo. E, portanto, o que nós temos tentado fazer é exatamente isso. Todas as pessoas que ligam para o SNS 24 e que apresentam sintomas, mesmo que sejam muito ligeiros, entram para uma plataforma onde ficam como suspeitos, depois são contactados por um médico, são testados e, felizmente, como já repararam, a maior parte destas pessoas não dá positivo, portanto acaba por ser um negativo. Mas é uma estratégia do nosso país captar o máximo possível de pessoas suspeitas para fazer o teste e para depois encontrar aqueles que são de facto positivos. Relativamente aos lares, há neste momento um plano muito intenso de fazer duas coisas em relação aos testes. Obviamente, num lar onde apareça alguém com sintomas, seja profissional, seja utente, há uma política de testar rapidamente esse lar para encontrar eventualmente um caso positivo e isolar. E há outra linhagem de testes em relação aos lares, que são os chamados testes de rastreio, que têm estado a ser feitos, sobretudo com as autarquias e muito também com a colaboração da academia e, obviamente, também das autoridades de saúde. E há um plano para esse teste de rastreio que vai cobrindo progressivamente todos os lares, começando mais intensamente na zona norte, não quer dizer que nas outras zonas não esteja a ser feito, e que prevê, por exemplo, na zona norte, que no início do mês que vem todos os lares tenham sido submetidos a esse rastreio profissional. E porquê que são os profissionais a grande prioridade? Porque, como sabem, são os profissionais que vêm do exterior para o interior do lar e que, portanto, podem transmitir o vírus às pessoas que ali residem. E, portanto, era para lhe dizer que há um plano, isto é feito, obviamente, com a colaboração de múltiplos parceiros, a nível ministerial, o Ministério do Trabalho e da Solidariedade e da Segurança Social, o Ministério da Saúde, mas muito com as autarquias, muito com a academia, muito com as autoridades de saúde locais e regionais. Boa tarde a todos, Filipe Canhoto Ribeiro, RTP. Na semana passada foram anunciados 5 mil novos testes, de capacidade de resposta mais rápida. A minha pergunta é se já chegaram, uma vez que têm chegado nas últimas horas vários aviões, se estes testes já chegaram de facto a Portugal, como é que vão funcionar, qual é que é a taxa de fiabilidade destes testes e foram comprados onde? Uma vez que houve uma polémica nas últimas semanas em relação a estes testes rápidos de outros países, não em Portugal, mas de outros países. A minha pergunta vai no encontro desta última, que se verifica uma vez mais o aumento de casos positivos na região norte. Vários autarcas da região têm denunciado, de facto, poucos kits ao nível da testagem e acusam mesmo a ARS, a Administração Regional do Norte, de não estar a distribuir devidamente os kits em determinadas zonas da região. A minha pergunta é se, de facto, há esta falha de comunicação entre as ARS e as autarquias para se poder testar mais ou não se está a testar aquilo que é o recomendado. Obrigado. Bom, se me permitem, relativamente à primeira parte da questão, estes 5 mil testes que anunciámos a semana passada e que são testes da Ginexpert, são testes que estão validados pelo Infarmed, no caso. São testes fiáveis, mas é importante que se perceba que não têm nada a ver com os testes que vulgarmente se designam por testes rápidos e que são testes que têm a ver, esses, com imunoglobulinas. Estes não.
São testes que utilizam a mesma tecnologia PCR, são testes que utilizam o mesmo tipo de colheita, uma colheita naso- e orofaringe, e são testes que, apesar de tudo, são mais rápidos que os outros testes que já realizávamos PCR, porque são realizados em cerca de 45 minutos a 1 hora. Deverão chegar esta semana, mas mais uma vez é uma previsão, quero acentuar que isto é uma previsão, e serão distribuídos de acordo com o critério que a farmacêutica que detém estes testes entende fazer. Uma primeira fase, com certeza, de critério que terá em linha de conta, com certeza, as necessidades, nomeadamente de hospitais onde não haja outras alternativas. Dizer que são testes também que devem ser efetuados em situações de emergência. Devem ser utilizados, por exemplo, em situações de pré-cirurgia, em situações, nomeadamente, de grávidas e noutras situações hospitalares que tenham a ver com situações de maior urgência. Até porque são um contingente relativamente limitado para já, que esperamos depois poder tornar expansível também. Relativamente à questão da testagem no Norte, nós acreditamos que as administrações regionais façam essa distribuição com a maior equidade possível. É natural que haja sempre necessidade de alguns ajustes e de alguns afinamentos com autarquias e que, dada a dimensão da própria região, isso aconteça, mas todos os dias estamos a aprender, todos os dias estamos a melhorar e todos os dias estamos a afinar os nossos processos de articulação, sendo que a realidade é que, de facto, estamos a testar cada vez mais. Como sabemos, neste momento, somos dos países que, como também já é sabido, que mais testa a nível europeu. E isso, portanto, é uma mensagem de reforço e é um bom indicador para o nosso país. Mais uma vez, boa tarde. Antes de avançarmos para as questões que vão ser colocadas através de videoconferência, por problemas técnicos, Miguel Guerreiro da SIC agora a dar voz à questão enviada pela rádio TSF, que é a seguinte e tem a ver com as máscaras cirúrgicas e que temos assistido nos últimos dias que estão a ser utilizadas por muita gente, incluindo deputados e membros do governo. Estão ou não a violar a recomendação e indicação da Direção-Geral de Saúde no sentido de deixar este tipo de máscaras para os doentes e profissionais de saúde e também esclarecer porque é que nesta altura há pessoas a morrer por Covid-19 em casa e em instituições, por que motivo é que estas pessoas não chegam aos hospitais? Obrigado. Relativamente à utilização de máscaras cirúrgicas, como devem saber, nós temos sempre dito que o seu uso não pode ou não pode comprometer a necessidade maior que é a utilização por profissionais de saúde, por doentes, no seio das instituições de saúde e por outros profissionais. Dito isto, se as pessoas o estão a usar é porque o mercado tem capacidade de abastecer, sendo que nós estamos a conseguir adquirir para abastecer o nosso mercado. Portanto, em qualquer altura em que isto não aconteça, obviamente, as pessoas que estão a usar máscaras cirúrgicas terão que utilizar outro tipo de equipamento. Portanto, é uma questão de equilíbrio do mercado. Neste momento, nós estamos a conseguir abastecer o mercado do sistema de saúde e de outros setores prioritários para o nosso país. Mas que fique claro, como muito bem disse, que não pode haver nunca falta nestes setores mais importantes. Em relação à questão das mortes em casa ou nas mortes nas instituições, obviamente que é um fenómeno que nós estamos a avaliar e a estudar, sendo que não é indiferente a vontade que algumas pessoas têm de morrer em casa, seja por Covid ou por qualquer outro motivo de morte. E, portanto, tirando essa circunstância, obviamente, nos sítios, sobretudo nas instituições onde ocorreram mais casos, nós estamos a averiguar essa circunstância. Mas quer dizer que as pessoas que estão nas instituições e em casa com Covid ou com outras patologias, como sabe, muitas destas pessoas têm outras morbilidades, outras doenças, estão a ser acompanhadas
por médicos e por enfermeiros, portanto, por equipas de saúde. De qualquer maneira, foi uma pergunta pertinente, é um número relativamente pequeno de casos, mas existe, nós sabemos que existe. Temos que investigar o que é que derivou da vontade dos próprios e o que é que pode ter derivado de outro tipo de fatores. Mas, volto a dizer, as pessoas que estão em casa, seja a sua residência individual ou uma residência coletiva, são acompanhadas por equipas médicas e de enfermagem, portanto, das suas unidades de saúde. Questões por videoconferência, Jornal de Notícias. Muito boa tarde, Milene Marques do Jornal de Notícias. Eu queria perguntar se é verdade que o Instituto do Sangue e da Transplantação vai avançar com um ensaio clínico que usa o plasma de doentes Covid recuperados em doentes Covid críticos para o seu tratamento. Se sim, quando é que isto vai avançar, em que moldes e quais os riscos associados? Relativamente à questão de Gaia, eu queria ir um bocadinho mais longe, porque o Presidente da Câmara, Eduardo Vitor Rodrigues, acusou mesmo as autoridades locais de inércia, de nada fazerem após a detecção de 6 casos positivos num lar no passado dia 9, onde agora foram detectados por iniciativa da Câmara 51 casos positivos. Eu queria perceber concretamente o que é que está a falhar. Se me permite, eu vou repartir então esta resposta. Respondo à primeira parte e a senhora diretora responderá à segunda parte da questão. Bom, relativamente à utilização de plasma de doentes recuperados, sim, é verdade, existe uma vontade grande por parte de diversas instituições de o fazer, em termos de ensaios clínicos numa fase inicial, como é óbvio. Estão incorporados nesta vontade a Direção-Geral de Saúde, o INSA e o Infarmed. Estamos neste momento a analisar um conjunto de critérios e um conjunto de fatores, nomeadamente ao nível do consentimento informado, nomeadamente ao nível daquilo que é a tecnologia, por exemplo, para anticorpos neutralizantes, ou seja, há toda uma tecnologia que tem que ser previamente avaliada e vai ser definida um grupo, uma task force, para que possa avaliar e validar o início destes ensaios clínicos. Estes ensaios clínicos começarão, com certeza, por doentes moderados graves e não muito graves, como muitas vezes tem sido transmitido e passado para a opinião pública, mas sim doentes moderados graves e, portanto, será um pouco esta a estratégia que utilizaremos. Queríamos ver se até ao final do mês podíamos ter toda esta organização perfeitamente contemplada para então iniciarmos estes ensaios clínicos. Relativamente à questão de Gaia, eu vou voltar a enquadrar no que é que está a ser feito em relação aos lares. Como sabem, há um despacho interministerial conjunto, há uma série de orientações e há uma série de normativos que têm sido divulgados ao longo do tempo. E quero-vos dizer que quer eu, quer a senhora Ministra da Saúde, temos estado a acompanhar de perto estas questões relacionadas com os lares. Os lares albergam, de facto, uma população vulnerável que tem acrescido à sua vulnerabilidade a concentração num espaço relativamente pequeno ou confinado e, portanto, temos muita atenção aos lares. Dito isto, a região norte tem um plano muito bem elaborado com os seus parceiros, ou seja, entre as autoridades de saúde, as autarquias, que são aqui um ponto importantíssimo, a proteção civil e a segurança social, tentam-se encontrar para cada lar as melhores metodologias, quer de fazer os testes, obviamente, e depois o que é que se faz a seguir aos testes, nomeadamente isolar as pessoas dos lares de acordo com serem ou não serem positivas e terem ou não terem estado em contacto muito próximo uns com os outros. Isto aplica-se aos profissionais e aplica-se aos residentes e, portanto, este é o plano que existe na região norte, é o plano que tem estado a ser aplicado na grande maioria das situações. Concretamente, em relação à situação de Gaia, nós aqui não temos todos os pormenores, mas sabemos que existe este plano, que tem havido uma excelente articulação entre as variedíssimas autoridades que no local têm que resolver o problema de um lar que apresente casos positivos. E, portanto, esta é a situação da região norte concretamente. Últimas questões, Agência Lusa.
Bom dia, Helena Neves. Eu gostava, em relação à questão do hostel, começava por perguntar se já foram realizados todos os testes, quantos deram positivos, destes testes, se alguns foram necessários haver internamentos. Por outro lado, também perguntar, o teste foi conhecido, o caso foi conhecido como positivo durante a semana, porque é que só no final da semana ocorreu a operação de desinfecção e de retirada de pessoas e por outro lado, não se está a ouvir, é? E por outro lado, só uma questão relacionada com a clínica de hemodiálise, para saber se em Lisboa estão a ser tomadas algumas medidas, já que há vários casos de contágio. Muito obrigada. Em relação ao hostel, tanto quanto nós também sabemos, foram tomadas variadíssimas medidas. A primeira circunstância teve a ver, de facto, com o número de pessoas que estava naquele hostel e, mais uma vez, com a concentração destas pessoas. Uma vez detectado um caso, iniciou-se um plano de testes. Como sabem, este hostel tinha um total de cerca de 185 pessoas residentes e alguns profissionais e, portanto, foram sendo feitos testes a toda esta população e também sabem que muitos deles deram positivos. Por exemplo, da primeira bateria de testes, de 116 testes feitos a residentes, 100 deram positivos, o que é um enorme número de pessoas e o que reflete, mais uma vez, aquilo que nós temos dito, que é a concentração de pessoas dentro de um espaço. É isso que define o contágio. E, portanto, aqui ficou bem patente que muitas pessoas na mesma unidade residencial e em condições talvez de contacto que não sejam as ideais, geram estas circunstâncias. Houve uma pronta intervenção nesta estrutura que juntou o INEM, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a autarquia também de Lisboa, a Câmara Municipal, os serviços de saúde pública de Lisboa, mais uma vez a Proteção Civil e, como sabem, houve um movimento para realojar estas pessoas, incluindo com o contributo da Mesquita, que acho que é de realçar, de facto, terem disponibilizado instalações para este efeito. Obviamente, em relação ao hostel, têm que se proceder a desinfecções e descontaminações do local e agora têm que ser muito bem ponderados como é que vão ser realocadas estas pessoas a outras ou a esta instituição, sendo que, obviamente, há aqui um trabalho que tem que ser feito prospectivo para evitar, enfim, situações futuras, sobretudo naquela população que não ficou infectada e, não estando infectada, é suscetível à doença. Em relação à clínica de hemodiálise? Em relação à clínica de hemodiálise, estar-se-á a fazer o que está programado nas normas em todas as clínicas de hemodiálise. Portanto, é a criação de um circuito para doentes Covid e de um circuito para doentes não Covid. Quando uma das pessoas adoece numa destas clínicas ou em outras circunstâncias e que seja hemodializada, pela sua gravidade potencial, pode ser internada em hospital do Serviço Nacional de Saúde. Mas o que interessa é que as clínicas mantenham a sua função, mantenham a sua atividade e isto consegue-se com um circuito Covid e com um circuito não Covid. Volto a dizer o que já disse o Sr. Secretário de Estado, nós temos de facto muitos normativos, temos é que os pôr em prática e às vezes estão a ser postos em prática de forma mais efetiva ou não, mas este é o caminho, é de facto pegar na melhor evidência científica e adequar as condições dos sítios às necessidades dos utentes e aqui neste caso concreto de hemodiálise as pessoas precisam de fazer hemodiálise e as clínicas têm que ter 2 circuitos. Se me permitem só recuar um pouco atrás relativamente à questão do plasma de doentes recuperados, nomeei de facto as entidades, a DGS, o Infarmed e o INSA e obviamente não nomeei, mas é óbvio que sob coordenação e sobre o chapéu do Instituto Português do Sangue e da Transplantação, que obviamente coordenará todo este processo. Queria só fazer esta correção. Muito obrigado. Muito obrigado.